Boa noite, meu nome é Emiliano, eu sou diplomado em quiropraxia pela ANAFIC e representante regional da ANAFIC no Rio de Janeiro. Eu estou aguardando o Dr. Lucas acessar para a gente fazer a live sobre quiropraxia preventiva. Aguardar um pouquinho, chegar mais gente. O Dr. Lucas está solicitando aí para a gente poder fazer a live em duplo. Boa noite aí, César. O tema de hoje vai ser quiropraxia preventiva. Aguardar mais um pouquinho. Boa noite a todos. Vamos só um minutinho para aguardar o Dr. Lucas e mais gente acessar a sala também. Bom, vamos começando, pelo menos vou me apresentando. Eu sou o Dr. Emiliano, sou diplomado em quiropraxia pela ANAFIC, mestre em bioengenharia, doutor em bioengenharia também pela USP, os dois títulos. Nessa live de hoje a gente vai falar de quiropraxia preventiva, né? Que nada mais é do que utilizar recursos da quiropraxia para evitar que lesões se instalem. É claro que a gente já tem um complexo de subluxação para poder fazer um ajuste, né? Mas não tem uma lesão ortopédica instalada no paciente. Eu estou aguardando o Dr. Lucas entrar para a gente poder ter uma discussão um pouco melhor em duas pessoas, como foi previsto. Mas é basicamente isso, a gente vai falar sobre abordagem quiropráxica antes de ter uma lesão ortopédica, uma lesão propriamente dita. Já existe a subluxação, mas ela não acarretou em nenhuma lesão tecidual ainda. Por exemplo, uma tendinite ou uma miopatologia, neuropatologia. A gente ainda fica na cinesiopatologia, que é a alteração de movimento. Isso falando no complexo de subluxação, complexo de subluxação de 5 componentes, onde a gente tem a cinesiopatologia. Vou estar chamando o Dr. Lucas, aguardando ele. Boa noite, doutor. Fala, gente. Boa noite, doutor Emiliano. Tudo bem com você? Tá me escutando bem? Tá, aqui tô. Ah, legal, que bom. O pessoal tá me escutando. Se o pessoal puder estar ajudando aí se está todo mundo escutando, se está todo mundo bem, eu agradeço, tá? Deixa eu só acabar de posicionar aqui. Pronto, ok. Pode continuar, fica à vontade e depois a gente começa, tá? Sim, eu já me apresentei, doutor Lucas. Podia se apresentar direitinho, falar. Ok. Então tá bom, uma boa noite para todo mundo novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Nogueira, sou especialista em quiropraxia, né? E membro da ANAFIC. E estou aqui para estar conversando, para a gente estar fazendo um bate-papo bem legal a respeito da quiropraxia preventiva, o que ela é, os aspectos que a gente pode estar tratando e em quais momentos ela é eficiente ou empregada, se é só na parte esportiva, se é também
no dia a dia? Como está fazendo isso, né? Vitor, um abraço para você, meu querido. Faz tempo que a gente não conversa. Então, quando a gente fala de quiropraxia preventiva, a gente está interagindo, a gente vai utilizar recursos quiropráticos para evitar uma lesão propriamente dita, não é? A gente tem o complexo subluxação, que vai acarretar uma perda de mobilidade, ok? E isso vai gerar compensações no paciente, atleta ou não, como o Dr. Lucas falou, e dessa forma essas compensações podem acabar acarretando lesões teciduais, correto? Isso, exato. Aí a gente devolve a mobilidade, diminuindo essas compensações, dessa forma evitando uma lesão tecidual, uma tendinite, uma miopatologia qualquer. O que Isso, você acha, verdade. doutor? Então, na verdade, o que a gente pode falar a respeito disso? Na quiropraxia, nós temos uma visão um pouco diferente da físio tradicional, tá bom? Por quê? Porque normalmente na físio a maioria das alterações são causadas por conta do músculo, né? Ou esse músculo está muito encurtado, ou ele está muito fraco, né? No caso da quiro, normalmente nós temos uma alteração articular, uma alteração da estrutura em relação ao posicionamento dela. É o que nós vamos chamar de subluxação, tá? Temos que pensar que é diferente da nomenclatura médica, onde a subluxação é quando quase que lesionou a articulação, quando esta articulação ela desalinhou. Vamos falar que esse seria o correto, uma luxação é quando ela desalinha e a subluxação seria metade disso, né? Vamos falar a grosso modo. No nosso caso, não é bem isso que acontece. Na quiropraxia, nós usamos o termo subluxação para tudo aquilo que altera, que perdeu a sua mobilidade, a sua artrocinemática, né? A mobilidade normal da articulação. Ok? Então, o que acontece? No nosso caso, vamos pensar da seguinte forma, uma tendinite. Uma tendinite, ela vai ocorrer por quê? Por um excesso. Mas da onde veio esse excesso? Ele pode ser por conta de um esforço, como ele pode ser também pela alteração dessa estrutura. Aonde essa estrutura passa, vamos pensar da seguinte forma, eu tenho aqui na minha mão, faz de conta que seria um sulco ósseo, e essa outra mão seria um tendão, aonde a vida inteira ele passou de uma maneira normal, ok? Vamos pensar assim, de repente, por algum problema ou por alguma alteração, que pode ser postural, pode ser trauma, essa alteração mudou, ok? E houve uma alteração da estrutura, fazendo com que ele passasse a raspar. O que seria esse raspar? Nada mais é do que uma alteração. Então, alterou, começou a raspar esse tendão, ele vai gerar o quê? Vai gerar fricção, calor, inflamação, correto? Então, se você não corrigir essa alteração articular, você não consegue apenas corrigir a tendinite. Tem casos em que a pessoa, eu tenho uma tendinite que eu trato ela, faço algumas sessões, melhora, dali a pouco ela volta. Por quê? Porque não tratou todo o complexo da alteração. E o que nós fazemos é justamente prevenir e corrigir essa alteração, principalmente antes de que ela tenha algum problema. Por exemplo, vamos falar assim, é muito comum a gente pensar no carro, né? Porque brasileiro, como sempre, vamos falar aqui, brasileiro adora carro. Então, nos 5 primeiros anos, esse carro, ele pega e faz todas as revisões desse carro novo dele. Bonitinho, certinho, revisão do 5, do 10, de 20, 30, 40, 100 mil quilômetros. Para quê? Para evitar uma alteração, uma possível dor de cabeça, ok? Só que ele não faz isso com o corpo. E o nosso corpo? Nosso corpo é o nosso bem mais precioso. Não é o que todo mundo fala? É dele que nós precisamos para executar todas as outras atividades.
Então, se a gente não cuidar do corpo, nós vamos ter alterações e problemas futuros. E a quiropraxia preventiva, ela entra justamente nisso. Por isso, prevenção. Por quê? Nós sabemos que a quiropraxia ela tem uma atuação excelente no tratamento das disfunções e melhora da dor. Porém, nós conseguimos também diagnosticar antes de que esse problema ocorra. Isso daí não é só com o atleta, tá? Podemos fazer isso também com a pessoa do dia a dia, para que evite algum problema. Certinho? Isso aí é mais. Os atletas procuram mais essa prevenção do que a pessoa, vamos dizer, entre aspas, normal, né? A pessoa que tem o dia a dia elaborar uma atividade sem ser atlética, sem ser desportiva. Mas, na realidade, todo o movimento do nosso corpo é articular do mesmo jeito. No trabalho de uma pessoa que movimenta muito o ombro, por exemplo, se ela tem uma subluxação, que é a perda de movimento, por exemplo, na coluna torácica, ela vai acabar compensando, mexendo mais a articulação, o complexo articular do ombro. E, dessa forma, essa subluxação vai levar ao impingimento do supraespinhoso, por exemplo, no acrômio. Que o Lucas falou da alteração articular, mas ela pode ser à distância também. Essa articulação na coluna vertebral pode levar a uma compensação no ombro, por exemplo. E também a alteração, essa subluxação na coluna, ela pode levar a uma alteração de ativação muscular no membro superior, por exemplo, quando é cervical, porque passam raízes nervosas ali também. Se você tem uma compressão nervosa leve, que não é sintomática, ela pode levar a uma alteração de recrutamento motor que vai predispor a uma lesão. E quando você tem a correção dessa subluxação, você elimina esse problema de alteração motora. Você melhora isso. Como ele deu o exemplo do carro, que a gente vai lá e faz a revisão, a pessoa pode fazer intervenção quiropráxica 2 a 3 vezes por ano, para prevenir a instalação de uma miopatologia, de um problema muscular devido a esse problema articular, que é a distância ou no próprio local. A gente pode tratar uma disfunção no ombro ajustando o próprio ombro, mas ajustando coluna cervical, coluna torácica, outras partes do corpo que vão levar a compensações em outras regiões, no ombro, como eu dei exemplo, em outras regiões, que podem resolver isso. Exato. Por exemplo, vamos pensar aí na pessoa que digita o dia todo, né? Então, no digitador, ele pode vir a ter o quê? Uma síndrome do túnel do carpo. Por quê? Porque normalmente aquela pessoa que digita muito, ela tem o punho muito fino, né? Ou ela começa a passar a ter dores. Como que nós vamos tratar disso? Muitas vezes ela está com uma compressão na raiz nervosa do pescoço. Fala, Marco, um abraço para você também, meu querido. Ela vai estar com uma compressão na raiz do pescoço dela. Então, as correções devem ser feitas do pescoço, ombro, cotovelo, punho. Então, a alteração que ela está sentindo, punho, ao digitar, ao final do dia, ou aquela sensação de peso que ela está tendo, isso daí nada mais é do que um sintoma de uma alteração, né? Ou, por exemplo, aquela pessoa que ela tem uma dormência ou uma alteração no dedão do pé. Só que o problema dela não é só a articulação do dedão, e sim uma possível compressão, um desarranjo na lombar dela, que quando diagnosticado precocemente com a quiropraxia, você consegue estar corrigindo e evitando problemas ou dores de cabeça futuras. Exatamente. Esse sintoma que ele falou é o mais comum de aparecer. Isso, usar o que é o termo mais comum do que nós temos, né? Na realidade, às vezes nem tem problema na articulação do dedão do pé, né? Geralmente, essa dor, essa disfunção, dormência no dedão do pé, geralmente é só na lombar, ou às vezes pega o piriforme, alguma musculatura do caminho. A gente ajusta também, faz o ajuste do dedão se for necessário. Mas, geralmente, esses sintomas de membro inferior, dor na posterior de coxa, dor
no trajeto do nervo ciático. Abraço, Gilberto. Para o quiropraxista é muito fácil de enxergar isso. Talvez um fisioterapeuta mais que não seja da área de quiropraxia, ele talvez não enxergue dessa forma, apesar de a gente aprender sim na graduação, mas tem uma visão mais localizada, né? Aquela dor na perna, no trajeto ciático, geralmente ele procura uma lesão na perna. Já o quiropraxista tem uma visão de globalidade, a gente procura realmente interrelacionar tudo com a coluna vertebral, não só a coluna, mas na grande maioria das vezes tem um acometimento sim vertebral. Na maioria dos casos. Por quê? Porque a quiropraxia ela trata o sistema neuromúsculo-esquelético, né? Exatamente. Então, a gente sempre vai avaliar uma alteração muscular, um sintoma muscular ou um sintoma articular de uma disfunção, vendo primeiramente se há uma alteração do sistema nervoso, por uma compressão, por um pinçamento, e isso gera a alteração, que nem o Emiliano falou, que muitas vezes não é no ponto, que nem ele citou, do ombro, né? A pessoa chega no consultório com uma dor no ombro, e o ombro dele, depois de ajustado, primeira costela, ajustes cervicais específicos, ele melhora a dor do ombro, né? E muitas vezes a gente não precisa nem mexer especificamente na região onde ele está incomodando. Isso é muito comum. Sim. Realmente, essas disfunções são muito comuns e é mais fácil para a gente enxergar. E é claro, a gente não vai aleatoriamente, procuramos a raiz nervosa que corresponde àquele local. E muitas vezes ele falou de input nervoso, de compressão nervosa. Muitas vezes a gente tem uma subluxação periférica, e o Lucas já explicou que subluxação é uma alteração na mobilidade articular. Já teve conceito de subluxação mais antigo, que falava que era uma vértebra fora do lugar, mas não como fala em ortopedia, né? Seria um tijolo fora do lugar no modelo mais antigo. No modelo de 5 componentes, que é bem usado também, a gente tem uma alteração na mobilidade. Ela tem uma mobilidade, muitas vezes ela permanece com a mobilidade, mas a mobilidade é alterada. E isso pode não pinçar uma raiz nervosa propriamente dita, mas ele gera um input proprioceptivo alterado. Ou seja, os próprios receptores vão ficar mandando informação para o sistema nervoso de uma maneira alterada. E isso sobrecarrega o sistema nervoso, levando a alterações também nas articulações, em recrutamento motor, porque a propriocepção é um sexto sentido, né? E dessa forma, ela sendo alterada, o corpo, o sistema nervoso age de uma forma diferente para aquela articulação, podendo levar a lesões. Por isso, a gente atua de forma preventiva. E é uma pena os pacientes terem dificuldade de enxergar isso. Procuram a quiropraxia quando tem dor, porque a quiropraxia já se tornou famosa, como o Lucas falou no começo, por corrigir e sanar dores, porque a gente trata, na realidade, não só do sintoma, a gente trata da causa da dor, corrigindo esse complexo de subluxação que eu acabei de citar. A gente corrige essa alteração de movimento, por isso que é tão resolutiva a quiropraxia. Só que a gente não precisa esperar ter o sintoma dor. Uma pequena alteração de mobilidade, o paciente pode falar que está se sentindo um pouco preso, e se nesse momento você fizer uma intervenção, a gente vai conseguir evitar um problema ortopédico, propriamente dito. Evitar que haja a instalação de um problema, pode ser articular, pode ser muscular, tendíneo, de uma forma mais... quando a gente tem essa correção um pouco mais precoce, evitamos, então, o sintoma que a pessoa procura por causa disso. Ela procurando por uma alteração de mobilidade só sem ter a dor, isso aí vai ficar muito melhor. Isso é mais comum em atleta, como eu falei antes. O atleta procura por baixo rendimento. Porque o atleta, ele pensa da seguinte forma, que ele não pode, como ele vive do esporte, então ele não pode ficar sem treinar, ou ele não pode ficar sem competir, porque tem toda uma equipe por trás, patrocinadores e assim por diante. Então ele acaba tendo essa consciência por conta disso, né? Dessa parte multidisciplinar,
que Deu uma paradinha. dia a dia também deveria acontecer dessa... Oi? Não entendi. Uma paradinha no seu áudio, eu não sei se foi para todo mundo. Para mim Entendi. deu uma... Ah, tá. Parece que sumiu aqui. Tá, entendi. Então, o que acontece? Essas alterações, para o paciente normal, vamos falar, o paciente no seu dia a dia, ele também deveria ter essa noção da necessidade da prevenção. Por quê? Porque nós vamos estar sempre, o quiropraxista, ele vai estar sempre buscando a alteração primária, né? Alteração primária, certo? A partir daí, você corrigindo essa disfunção, essa disfunção normalmente ela vai gerar uma cascata de alterações no corpo do paciente até chegar no sintoma dor. Mas até ele chegar no sintoma dor, muitas coisas ocorreram antes disso. O impulso nervoso e outras alterações na artrocinemática desse paciente foram alterando, gerando no final uma dor, tá? Então a dor para o quiro, ela é uma consequência e não que ela seja o principal. Sim, a dor é o sintoma final, né? A Exato. dor, a disfunção, a perda de função, a redução de movimento, isso tudo já é o final, é onde muitas vezes o médico receita uma medicação e você tira o sintoma dor. Mas a causa primária, que o Lucas falou agora, que a gente na quiropraxia chama de subluxação primária, aquela subluxação que gera compensações em outras articulações e, por fim, vai levar a um sintoma daquele paciente. Que isso aí a gente, na verdade, quando a gente chega na dor, já não é mais preventivo. Já seria uma conduta clínica, né? Uma quiropraxia já para tratar de um problema instalado. Quando a gente fala de prevenção, a gente chega a corrigir até uma artrocinemática. Devolve a mobilidade natural ou normal para aquele paciente daquela articulação. Porque a mobilidade normal, para mim, é diferente da mobilidade normal do Lucas para ele. Cada um tem uma mobilidade já intrínseca do seu corpo. Então, é importante a gente saber encontrar a subluxação primária, como o Lucas falou. Porque o quiropraxista, ele não sai ajustando tudo. Porque o que se vê aí em vídeo... Certo, é isso aí mesmo. A gente chega e vê que é um show de estalidos, né, de estralo. E a quiropraxia não é isso. Muitas vezes o paciente chega e eu faço um ajuste ou dois e depois faço uma outra conduta, talvez muscular, mas o paciente, ele tem que ser ajustado, na verdade, muitas vezes o mínimo possível, para poder ajustar só as primárias, alguma compensação ou outra, e dessa forma tratei o paciente. Eu não preciso ficar fazendo no corpo todo. Apesar de que muitas vezes eu trato um problema, ele está com dor de cabeça, eu trato na cervical, mas eu vou olhar toda a coluna para atuar preventivamente. Porque uma vez que o paciente me procurou, eu atuo em todo o corpo dele, mas de forma preventiva. Não sei Exato, se o Dr. porque Lucas são naturais, sim, com certeza. Tem que ser feito dessa forma. Não adianta você, por mais que ele veio com um único sintoma, se há a possibilidade de você tratar o conjunto, é muito melhor. Eu uso muito Thompson aqui, então eu faço toda a anamnese de Thompson justamente para achar outras disfunções. Muitas vezes o paciente não refere dor naquela região, mas essa região interfere outras. Por exemplo, ele vai chegar com dor lombar, reincidiva de lombar, dores de quadril, e a alteração dele é em base cervical. Então, há a necessidade, então, prevenção, né? Usar o nome prevenção para o paciente, mas para nós, a gente tem que pensar que pro fisioterapeuta quiropraxista seria o tratamento da maneira correta, a sequência correta de um tratamento, onde você tem que diagnosticar alterações para que justamente essas alterações, para ter certeza de que não são elas que estão gerando aquele sintoma que ele veio. Principalmente desse paciente que tem essas reincidivas constantes ou que já passou por diversos profissionais, depende de remédios de uso quase que diário. Mudar isso, né?
devolver para ele uma qualidade de vida. Eu acho que o primeiro de tudo, nós temos a responsabilidade em melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Esse é o principal para nós. E a partir daí, fazer as correções necessárias. Não é o estralar como um todo, mesmo porque o estalo está dentro da quiropraxia, mas o estalar não é quiropraxia, né? De longe, estalar é quiro, tá? Ele faz parte por quê? Porque dependendo da alteração, ao realizar uma manobra, um ajuste correto, ele vai causar esse desprendimento de gás e barulho. Mas o que nós queremos é a correção dessa alteração, pensando no sintoma que essa alteração está gerando, ou que ela pode gerar. Voltando, por exemplo, no atleta, a gente sabe que a quiropraxia esportiva, ela vai atuar como o quê? Como uma prevenção, né? Nessa parte de prevenção, imagina, por exemplo, um ajuste pré-competição de um corredor de salto em barreiras de 100 metros, né? 100 metros com barreira, aonde o ganho de mobilidade do quadril dele faz com que ele diminua o tempo dele final, tá? Isso é excelente. Tem estudos que já comprovam que nós podemos chegar a 17% de melhora na performance do atleta. Ganhar 10% é muita coisa. 17%, então, quem diria? É muito mais, tá? Mesmo você alongando, soltando a musculatura, muitas vezes você não consegue tudo isso. Realmente, na verdade, quando se fala em atleta, pequenos ganhos, 1 segundo, 1 milissegundo, ele dá a diferença entre o primeiro e o segundo colocado, numa corrida, por exemplo. E pequenas modificações articulares geram muito mais restrição de movimento do que um músculo encurtado. Isso é totalmente visível quando você faz um teste de mobilidade em um paciente e depois ajusta e faz o mesmo teste. O ganho é muito superior, mas muito mesmo superior do que um alongamento. O alongamento precisa de tempo, de constância, adaptação muscular para isso. A adaptação articular ao ajuste é imediata. E o Dr. Lucas falou uma coisa muito importante. O que é prevenção para o paciente, para a gente, já é uma conduta corretiva. Porque quando existe subluxação para o fisioterapeuta quiropraxista, já há uma disfunção. Porque então a gente está na cinesiopatologia quando eu falo de disfunção articular. E isso vai gerar uma alteração neural, vai gerar alterações musculares. Porque se eu tenho uma pequena mobilidade na articulação, uma alteração de mobilidade, eu vou precisar contrair esse músculo de forma diferente. Ou ele contraindo da mesma forma não vai ter a mesma efetividade. Como o Dr. Lucas falou agora, de atleta, para o atleta conseguir melhorar o tempo, melhorar a performance, é necessário ter uma optimização do movimento articular ou da contração muscular dele. Só condutas musculares não vão acarretar nessa melhora. A articulação faz parte do movimento o tempo todo. A artrocinemática, ela vem antes da osteocinemática, porque o movimento articular leva ao movimento do osso que nele se insere, nessa articulação. Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. Corrigindo a articulação, eu corrijo a contração muscular, eu dou eu dou mais efetividade para impulso nervoso. Dessa forma, o atleta vai ter uma performance muito maior. É claro, ele vai precisar melhorar a musculatura dele, ele vai precisar do treino, ele vai precisar, talvez, de liberação facial, alongamento, sim, faz tudo parte. Mas a articulação... Tudo isso é quiropraxia, né? Tudo isso daí faz parte da quiro, é verdade. Com certeza. Quiropraxia não é só ajuste, de forma nenhuma. Mas é que todas as pessoas que ouvem falar de quiropraxia e não são fisioterapeutas quiropraxistas ou quiropraxistas, elas associam o estalido, como você falou, que a gente comentou agora, o estalido ou a cavitação, que a gente chama de cavitação. Quem não é quiropraxista não conhece esse termo, conhece cavitação de ultrassom, outras coisas. Mas a cavitação, geralmente, o ajuste vem acompanhado de cavitação, geralmente, mas quando não cavita, não quer dizer que não ajustou. E nem sempre que cavita, o ajuste foi efetivo.
como o Dr. Lucas falou, a gente busca a correção da congruência articular, a correção dessa artrocinemática. Quando ela está melhor, quer dizer que eu consegui fazer o ajuste. Como o Dr. Lucas falou também, ele usa Thompson. Thompson geralmente não cavita. O que se tem é a ativação dos drops da maca. A instrumental também não cavita e é totalmente efetiva. Por isso que existe Por isso que existe nessas técnicas o teste e o reteste. É justamente isso que eu gosto muito da instrumental, que eu falo muito do Thompson. Por quê? Porque eu consigo retestar e ter a certeza de que eu consegui fazer a correção necessária, né? Por quê? Caso contrário, fez barulho, mas não corrigiu, né? É corrigir a alteração. É isso que eu procuro, né? E por isso que eu falei que eu gosto dessas técnicas, por quê? Porque elas me dão a possibilidade de estar retestando e tendo a certeza de que eu consegui fazer o que eu pretendia em relação ao meu paciente, a correção da disfunção que eu queria para aquele paciente ou para aquela alteração naquele momento. Exatamente. A instrumental é fantástica, né? Ela me mostra que tem disfunção pelo comprimento do membro inferior, me mostra onde ajustar. E Thompson também, eu utilizo o leg check também, da mesma forma, é fantástico. Mas pela palpação também, eu acredito, eu uso muito o reteste também, mas para o paciente não fica tão claro aí. Quando tem alguém acompanhando o paciente ver, a diferença de membro inferior é fantástico para quem está olhando, porque está desigual, está desalinhado o membro inferior, e você faz um pequeno movimento devolvendo fica alinhado, né? Vamos falar mais simples. Sim, porque assim, o fundamento é neurofisiológico, tá? Então, quando você faz esse teste de comprimento, o que você está querendo ver durante os movimentos que você pede para o seu paciente, se há, vamos dizer assim, um pensamento ou não do sistema nervoso dele. Então, quando você tem a alteração e você corrige e faz o alinhamento, no caso, as pernas se igualam normalmente, né, novamente, é porque nós conseguimos estar corrigindo a disfunção que estava levando à alteração do sistema nervoso, gerando esse excesso de input, né? Ou a falta dele também. Que sim, muitas vezes sem ter a dor. Isso precede a dor. Porque esse input leva a uma contração geralmente assimétrica de pessoas, geralmente é um músculo muito reativo. E como pessoas é um músculo muito reativo, você vai ter a diferença de membro inferior. Geralmente pessoas, mas flexor de joelho também. Acontece muito essa contração assimétrica. Por conta de uma subluxação que ela faz aquilo que eu falei naquele momento. Nem sempre é raiz nervosa. Muitas vezes é um nervo proprioceptivo que está gerando input exagerado, demasiado ou diminuído. Dessa forma, vai ter uma contração assimétrica, uma perna vai ficar menor que a outra. Um membro inferior menor que o outro. E, assim, é uma forma bem clara de se atuar preventivamente. Porque se tem desalinhamento e não tem sintoma, eu estou atuando antes que haja um sintoma. Estou prevenindo que ocorra um sintoma dor ou um sintoma claudicação, alguma coisa. É fantástico a quiropraxia no que se diz respeito à prevenção. Porque eu consigo predizer. Na verdade, já tem uma alteração. Para o terapeuta fica fácil de enxergar. Mas o paciente, como ele não está sentindo dor, para ele aquilo foi uma prevenção. Ele não tem, ele está se tratando antes, ou a gente trata dele antes, que haja a instalação do sintoma. Isso é muito bom. Muitas vezes nós temos alterações viscerais, tá? Que podem também estar gerando essas disfunções. Então, quando você faz a avaliação e você consegue fazer a identificação de repente, do impulso nervoso ou de uma alteração que está inervando um determinado órgão ou o mau funcionamento dele, né? A falta de mobilidade normal desse órgão gera também essas disfunções.
Por quê? Porque muitas vezes, principalmente se a gente for pensar em quadril, né? Nosso quadril, ele vai ter o quê? Dependendo da alteração do nosso paciente de parte visceral, as vísceras dele, vamos falar grosso modo, elas vão ceder, né? Vai descer, gerando uma alteração e um excesso de compressão que vai gerar uma dor no quadril. E muitas vezes, essa dor quadril é o sintoma gerado por uma alteração de víscera. Exatamente. O contrário também pode acontecer. Ter um pinçamento Com certeza, é verdade. nervoso autônomo e ter uma disfunção de motilidade de órgãos e está acontecendo isso também. Isso também pode acontecer. Então, como prevenção, a gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Claro. A prevenção tem que sempre estar vendo as duas coisas. Por isso que a gente usa tanto o conceito de globalidade. Querendo ou não, como você disse aquele momento, o Dr. Lucas falou, muitas vezes o paciente tem recorrência de dor lombar, eu trato lombar, mas o problema principal dele é cervical. A base do problema está na cervical, ajusto a cervical, não vou deixar de fazer ajuste ou tratamento na lombar, porque quiropraxia não é só ajuste, eu posso ter que liberar a lombar, tratar um ponto gatilho, um dry needling, por exemplo, mas se eu não trato a cervical, em alguns casos, eu não vou ter resolução desse problema. Ele vai ser recidivo até que alguém faça alguma coisa nessa cervical. Exato, perfeito. E a gente tem que pensar, então, também, da maneira como você falou, que o uso do Yastima, né, que é o Graston ou Factor, são técnicas que pertencem à quiropraxia, tá? Sim. E elas atuam em tecido mole, liberando, muitas vezes, aderências na fáscia muscular, que gera a alteração, né? E esta alteração também vai gerar uma dor irradiada, ou uma disfunção de uma determinada região. Então, quando a gente pensa em prevenção, é aquilo que você falou dessa globalidade. É o atuar no conjunto de técnicas voltados para a melhora daquele quadro, né? É o que a gente tem que pensar. Quais são... Então, a gente tem que estar sempre pensando o quê? Na anatomia. Saber a anatomia palpatória é primordial para o fisioterapeuta, principalmente fisioterapeuta quiropraxista, que ele põe a mão, que ele toca, saber fazer testes ortopédicos específicos e neurológicos para achar a disfunção e, a partir daí, fazer as correções exatas e necessárias. Então, a gente tem que pensar que quiropreventivo é chegar lá e estralar? Não. Porque muitas vezes eu posso ter uma alteração muscular que gerou a subluxação articular. Tá? Então a gente vai tratar como? Diagnosticando o ponto exato ou o músculo exato que gerou aquela alteração e fazendo a liberação, seja a liberação através do Graston ou do dry needling também, liberando ponto gatilho e alterações recorrentes, vamos dizer assim. É isso mesmo. Na verdade, você falando isso, lembrou de uma coisa muito importante. Nem sempre esse complexo de subluxação se inicia na articulação. Ele pode muito bem iniciar, em vez de se iniciar na cinesiopatologia, ele pode se iniciar na miopatologia. E ela levar a uma cinesiopatologia e depois a uma neuropatologia. Ou vice-versa. Qualquer um dos 5 componentes, ou 9, qual modelo estiver utilizando, qualquer um dos componentes pode gerar o lucro. Então, é necessário observar o paciente de uma forma global. Olhar a víscera, saber avaliar a víscera, saber avaliar ponto gatilho, músculo, às vezes até um encurtamento muscular, não só liberação miofacial, às vezes até alongar é necessário. Como não? É preciso também. Um encurtamento muscular pode predispor aquela articulação à subluxação. Então, preventivamente, eu tenho que tratar todos os aspectos do paciente. Até o psicológico, querendo ou não. Porque muitas vezes o paciente é autossugestionável. Tem lesões que a autossugestão do paciente predispõe. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, principalmente em atleta. Você tem que levar em conta o aspecto psicológico, o aspecto muscular, o aspecto articular.
todos esses aspectos para poder atuar preventivamente de uma forma mais efetiva. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas com certeza tem uma contribuição de cada componente. Sim, então quando a gente fala em subluxação, componentes, para quem não entende isso, é o quê? São sistemas, tá? Então essa subluxação, ela, como eu falei anteriormente, ela não ocorre apenas por conta de um trauma, né? De um trauma, de uma queda ou algo do tipo. Ela pode ser uma alteração por tensão, uma alteração pela parte metabólica, muscular, articular, tá? Então, não que ela seja apenas articular. Então, quando a gente pensa em da onde ela veio, da onde surgiu, como surge a subluxação, ela pode ocorrer pelo nosso dia a dia, por uma tensão, de repente agora, pensando nessa atual situação que nós estamos em quarentena, vamos falar assim, estamos privados da nossa liberdade natural. Isso gera alterações no emocional da pessoa como um todo, que vai gerar um aumento de tensão e fatalmente começa a ocorrer subluxações e alterações em cervical, que pode, nesse momento, a quem está assistindo a gente, está com uma dor no braço, uma dor no cotovelo ou dores no ombro, que são ocasionadas por quê? Pela tensão do nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em componentes, é o quê? São os vários sistemas que podem resultar na disfunção. Exatamente. E pode ocorrer de diversas formas, até o bioquímico. Acho que quando você tem um processo inflamatório, você tem uma lassitude ligamentar intrínseca a esse processo. Porque tem os metabólitos ali da inflamação, eles vão deixar os ligamentos mais lácidos e se predispõem também a uma subluxação. Então, de todas as formas, como você falou da tensão, que é o que acontece muito, não só por conta da quarentena, por causa do Covid, dessa... Foi apenas um exemplo, né? Exatamente. E assim, outros fatores de tensão que causam tensão também predispõem. O próprio atleta, num dia antes da competição, ele fica tenso com o resultado que pode vir, ele fica preocupado. E isso pode ocasionar uma queda de performance dele. Tanto é que aqui no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos e em outros países, tem o quiropraxista desportivo que acompanha. Aqui existe o quiropraxista desportivo, mas ele dificilmente vai acompanhar o paciente, porque aqui não temos essa dinâmica, né? Ainda não está... ainda não é nossa realidade, né? Ainda não. Por mais que a gente saiba que é interessante, que isso é um fator importante numa equipe, mas a gente ainda não tem o dia a dia, né? Isso daí não é uma coisa tão comum como lá fora, onde você vê o quiropraxista esportivo ajustando o atleta antes dele entrar em quadra, ou durante um set, por exemplo, no tênis, ele vai lá e ajusta, ou ele vai ajustar o atleta antes dele entrar em quadra, no banco de reserva mesmo, um ajuste cervical por conta dessa tensão, onde faz com que ele melhore, tá? Exatamente, isso aí é muito comum lá fora. Aqui a gente não tem muito isso. Apesar de que está ocorrendo uma procura maior. Às vezes já aconteceu comigo, não sei se aconteceu, já acontece com você, o paciente procurar porque está se sentindo menos móvel. Eu não estou conseguindo correr da forma que eu corria anteriormente. Isso. Acho que é pela idade. Aí ele se engana. Não é a idade. É a mobilidade, é a subluxação em alguns segmentos, seja na coluna ou não. É muito importante essa manutenção. Quando você comparou com o carro, você foi muito feliz. Porque, assim, eu levo o meu carro para revisão, mas eu não reviso o meu carro. Isso não Exato. Deveria ser levado em consideração. Muito mais frequentemente do que uma ou outra pessoa já pensa dessa forma, mas muito pouco. E a gente, como fisioterapeuta e quiropraxista, cabe a nós informar o paciente, tentar informar, né? Porque muitas vezes fala e ele não leva em consideração. Procura só em momentos. Sim, porque o que acontece?
Normalmente esse paciente que passa a ficar dessa forma, que ele procura antes de ter alteração, é porque ele já teve. É porque ele já sofreu com algum tipo de síndrome e ao sentir que ele pode estar tendo algum, para ele, ao grosso modo, como eles falam, desalinhamento, ele procura para evitar essa alteração. Já é um ganho de consciência isso, tá? Já é um ganho, já é um passo à frente. Ele simplesmente ele saber que ele pode estar sendo ajustado antes de ter algum problema. Olha, eu levantei, por exemplo, dependendo do... Tem o Marco aí, está acompanhando a gente, eles trabalham com levantamento de peso olímpico, e ontem eu estava conversando com a Valéria, a esposa dele, a respeito disso. Muitas vezes, durante o levantamento de peso, a hora que o atleta faz o agachamento, né, para ter a elevação, para ter o arranque, esse quadril estando alterado, ou então mesmo um tornozelo ou um joelho, a hora que ele vai fazer o movimento, requer muito mais força dele e muitas vezes ele não consegue completar da forma que deve ser completada por conta de uma alteração. Aí você vai lá e corrige essa alteração. Aí ele passa a entender que a correção é benéfica e quando durante o treino dele ele começa a sentir aqueles sintomas novamente, ele vai nos procurar para que seja feito preventivamente. Mas isso também deve ocorrer com as outras pessoas. Por quê? Porque nós falamos muito, mas falamos muito de atleta. Por que nós estamos falando do atleta? Porque hoje quem usufrui mais da prevenção é o atleta. Porém, toda pessoa deve fazer da mesma forma que ela vai ao dentista, para prevenir uma alteração, ou, por exemplo, atleta é só alto nível, atleta é só aquele, o profissional? Não. Aquela pessoa que pratica atividade física de 2 a 3 vezes por semana, numa intensidade moderada, já é o suficiente para que gere uma alteração. Porque o movimento em si, ele gera alteração, o movimento gera lesão. É natural. Teoricamente, o único movimento, a única atividade que não geraria nenhum tipo de disfunção seria a caminhada numa média de 6 km por hora, durante 30 minutos, 3 vezes ao dia, com um sapato, com um tênis adequado, numa superfície plana, sem alteração. Onde que nós conseguimos isso? Não tem como, né? Tem uma dúvida aqui, ó. Legal. Do Dr. Vitor Salviano. Ele está perguntando a idade que seria indicado começar com cuidados quiropráticos pensando em prevenção. Não tem idade. Quanto mais cedo, melhor. Porque uma criança brincando, ela está se predispondo a ter subluxações. Ela cai, e se ela tem uma subluxação, uma alteração de quadril, um exemplo que o Lucas utilizou, e ela corre com esse quadril alterado, ela vai sobrecarregar mais um lado do outro. Então é interessante, desde que essa pessoa comece a andar, até antes, já tenha os cuidados quiropráticos. Difícil colocar isso na prática, mas é a realidade em outros países, em outros locais. Então, não depende da idade. Tendo coluna, tendo articulação, ela está predisposta a se subluxar. Então, preventivamente, deveria-se ir 2, 3 vezes ao ano, dar uma olhada, como se vai no dentista, no mínimo 1 vez ao ano, para ver se existe subluxação, e dessa forma com certeza, eu iria conseguir ter muito menor incidência de artrose, de Fala, Bruno, abraço. articulares, musculares. Débora, um beijo. Então, eu acho que tem outra dúvida aí. Ela passou para mim. Sim, mas vamos só a gente finalizar essa daí. Qual idade? A gente entraria com a quiropraxia pediátrica, tá? Exatamente. Quiropraxia pediátrica é o quê? É desde o bebê que está em desenvolvimento. Também há necessidade de estar sendo ajustado. Uma criança que ela está na fase
e aprendendo a andar, ela cai em média 2.000 vezes. Já tem artigos científicos que comprovam que dessas quedas, mais de 300 delas são consideradas possíveis de subluxação. Né? Porque imagina, toda vez que ele levanta, ele tem a queda, ele tem a queda. Gradativamente vai gerar alterações, vai gerar disfunções que podem ser corrigidas. Como é feita essa correção? Normalmente nós usamos o ativador para estar corrigindo. Não precisa existir thrust, estalo numa criança, tá? Normalmente a gente vai usar o ativador para estar ajustando. Perguntaram também a respeito se alteração de primeira cervical só pode ser feita com 18 anos? Não, a não ser que seja um paciente que tenha uma história pregressa, uma alteração neurológica, aonde um exame detalhado vai nos dar a segurança do que vai ser feito. Caso contrário, se você detectou durante a sua alteração, durante seu atendimento, que há uma disfunção em C1, você pode estar ajustando. Porém, se você não estiver seguro em fazer aquele ajuste, ajusta com o TAI, ajusta com o ativador. O ativador, ele está dentro, a quiropraxia instrumental, ela é justamente para nos dar a segurança no nosso atendimento. A segurança tanto para o fisioterapeuta quiropraxista, quanto para o paciente. Então, se você não tem a segurança, ajusta com o aparelho. Sim. Mas não há problema assim, nenhum. Você falou que não precisa ter o estalo na criança, a cavitação. Mas nada Exato. contraindica, a não ser que eu tenha uma instabilidade articular. Porque é muito comum também o quiropraxista ter medo. Medo é falta de segurança, é falta de conhecimento, muitas vezes, ou domínio da técnica. E lembrando, quiropraxia não é uma técnica, temos todo um arsenal, temos o TAI, temos Thompson, temos várias técnicas, várias formas de abordar um problema. Então, se eu tenho uma subluxação em primeira cervical, eu vou ajustar ela. Se ele não tem instabilidade articular, se ele não tem uma contraindicação para esse ajuste, eu vou realizar esse ajuste. Se eu não tenho segurança de fazer manual, eu não vou fazer, mas nada impede que seja feito de uma forma adequada, isso pode ser utilizado. SOT também, como o Juliano está lembrando, todas as técnicas, todo o arsenal quiropráxico é feito para ser utilizado. Desde a primeira infância. Nós podemos fazer, então, nós temos ajustes de high velocity, ajustes rápidos, usando movimentos rápidos, e temos ajustes low force, movimentos leves e suaves, como o caso do SOT, Logan, que é extremamente seguro, como o Juliano está falando, tá? Então, assim, a quiropraxia, ela é uma técnica, ela é uma especialidade extremamente segura, que possui várias técnicas dentro do seu escopo para o trabalho específico, né? Então, o tratamento quiropráxico, ele não é apenas feito através vamos falar, dos ajustes globais, como nós vemos. É muito mais que isso. Existem outras técnicas que devem sim ser agregadas ao dia a dia do fisioterapeuta, para que desta forma ele consiga estar se denominando fisioterapeuta quiropraxista. Não adianta ele fazer apenas a quiropraxia clínica para que isso ocorra. Ele tem que estar fazendo outras técnicas, porque cada paciente é único e necessita de cuidados específicos. E o principal é que seja seguro. Sim, como o Juliano está falando aqui, a gente tem que salientar realmente, o especialista em quiropraxia, ele não faz só quiropraxia clínica, ele tem que conhecer todas as técnicas. E assim, dessa forma, ele é apto realmente a atender qualquer paciente. Tem restrições, são raras para high velocity, mas quiropraxia não é só ajuste high velocity. Eu posso utilizar Logan, SOT, como foi falado agora, tem milhares e milhares de técnicas que eu posso utilizar, tornando a quiropraxia segura.
tenho exames para realizar, fazer uma espinografia no paciente, exames radiológicos, tudo para me cercar de segurança e poder estar atendendo todo tipo de paciente, seja criança, idoso. Para cada paciente, para cada discussão, eu tenho uma abordagem diferente. A Isso, gente tem mais perfeito. 5 minutinhos. Ah, ok. Então, a gente tem que pensar que a quiropraxia, ela é segura, tá? Ela é segura, ela não tem contraindicação, desde que o profissional saiba, esteja preparado para o uso dela. Tá? Porque quiropraxia, primeiro de tudo, é raciocínio clínico. Ele tem que ter raciocínio clínico. O que difere nós, fisioterapeutas quiropraxistas, é o raciocínio clínico, aonde nós possuímos o conhecimento do sistema neuro-músculo-esquelético, para que desta forma nós consigamos estar elegendo a melhor técnica naquele momento que trate do nosso paciente, corrija a alteração primária, certo? E principalmente traga bem-estar e segurança para ele. Perfeito. É importante isso que você falou, só para a gente encerrar mesmo. Na realidade, você falou muito bem, porque a quiropraxia não é contraindicada. Algumas técnicas podem ser contraindicadas em alguns casos, mas a quiropraxia, como abrange técnicas musculares e vários outros tecidos moles, tudo mais, não é totalmente contraindicada em nenhum caso. Por isso é complicado de falar de bandeira vermelha. Bandeira vermelha é para ajuste, mas uma liberação miofacial é quiropraxia também. Certo. Agora, então, dessa forma, quiropraxia não é contraindicada. O high velocity, naquele caso, pode ser uma mobilização suave, também é quiropraxia. Logan não usa cavitação, quase não. Então, assim, pensando dessa forma, a gente pode agir preventivamente em todo tipo de paciente. Desde uma criança recém-nascida até um idoso de 90 e poucos anos. Assim, eu acho que respondendo a pergunta dos colegas, né? Dessa forma, se você quiser falar mais alguma coisa, mais uma pergunta. Sim, claro. Ó. E aquilo que o Juliano falou, que eu tinha comentado já, que as primeiras alterações, elas vêm da infância e muitas vezes elas acompanham o adulto, né? Desde a infância até a fase adulta, se não for corrigido, gerando vários tipos de alteração. Tá? Exatamente. Eu vou aproveitar esse tempinho agora, depois você vai fazer as suas considerações, para agradecer todo mundo que acompanhou essa live. Espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas, podem estar mandando, que nós vamos ter prazer em estar respondendo, tá bom? Provavelmente essa live vai ficar disponível também na nossa página, tá? Depois, se precisar, a gente passa o certinho como estar acessando, tá bom? Outra coisa, que para quem quiser estar se associando à ANAFIC, pode entrar em contato que nós teremos o prazer de estar orientando vocês como estar fazendo isso. Por quê? Porque uma associação forte faz profissionais também fortes, com respaldo, tá bom? Por quê? Porque aquele senhor, sou fisioterapeuta e faço quiropraxia. Quem regulamenta aquilo que você faz? Quem está por trás te dando o embasamento? Sempre é a associação. Nós temos que pensar que não é o CREFITO que faz isso, não é o COFITO, é a associação. E a ANAFIC, ela veio para o Brasil para estar fazendo isso. Né? Ela foi criada pensando nisso, em elevar o nível de conhecimento da quiropraxia para fisioterapeutas, feita por fisioterapeutas. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e uma boa noite. Perfeito. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos e salientar também o que o Lucas falou. A ANAFIC veio para dar qualidade à quiropraxia nacional, é a associação que mais especialistas formou. Quem quiser se associar, entre em contato aí com a ANAFIC e a gente vai estar pronto para ajudar vocês. Vai encerrar, eu vou encerrar aqui porque falta alguns segundos só. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Boa noite.
Boa noite.